O ciclo reprodutivo humano, ele vai explicar como é que ocorre o desenvolvimento de um indivíduo da nossa espécie. Então, todos nós somos resultados da união de um óvulo com um espermatozoide, que são duas células, né? São gametas. O núcleo do óvulo se junta com o núcleo do espermatozoide e forma uma célula que tem uma nova combinação de material genético, que é o zigoto. Esse zigoto ele vai se dividir, vai formar duas células. Depois, cada uma dessas células se divide de novo e forma 4. Depois, as 4 se dividem e formam 8. Depois, 16, 32, 64, 128, 256. Quando a gente tem mais ou menos essas 300 células, a gente é só um aglomerado de células. Recebe o nome de embrião. Esse embrião vai para a parede do útero, se instala no útero e começa a se desenvolver e dar origem ao feto. O feto ele vai se desenvolver, vai nascer, a criança se desenvolve e cresce e dá origem ao adulto. Nós chamamos de adulto aquele que pode produzir óvulo nos ovários ou espermatozoide nos testículos. Nesse processo, é importante lembrar o seguinte, que na espécie humana, 2N igual a 46. Significa o quê? Que nossas células diploides, ou seja, com pares de homólogos, têm um total de 46 cromossomos. Quando o zigoto ele vai se dividir para formar essas duas células, existe um momento aqui intermediário em que o núcleo ele cria uma cópia de si mesmo. E depois o citoplasma se divide. Como esses dois núcleos eles são cópias, né, significa que eles são idênticos entre si. Então, se nessa célula aqui inicial eu tinha 46 cromossomos, como foi criada uma cópia, as duas células são 2N igual a 46. Então, no final do processo, esta célula é 2N igual a 46 e essa também. A mesma coisa acontece daqui para cá. Cada uma dessas células, em determinado momento, faz uma cópia do núcleo. Quer dizer, duplica o material que está no núcleo e forma cópias e depois divide o citoplasma. Feito isso, o que acontece? Cada uma das células mantém o mesmo número de cromossomos, o mesmo do zigoto. Então, cada célula vai ser 2N igual a 46. Se você imaginar isso acontecendo, formando 8, 16, 32, 64, 128, 256 células, cada uma dessas células do embrião também é 2N igual a 46. O mesmo acontece aqui no feto, cada célula é 2N igual a 46, a mesma coisa no adulto. Esse processo, que mantém sempre o mesmo número de cromossomos na célula, chama-se mitose. Então, durante a mitose, o número de cromossomos é sempre mantido e uma célula produz duas idênticas à célula original. Na nossa espécie, a mitose serve para crescer e regenerar tecidos quando for possível. Agora, no caso daquilo que acontece nos ovários e nos testículos, o que acontece? Os ovários, eles vão produzir células, que são os óvulos, que vão se juntar com o espermatozoide para fazer o zigoto. E o conteúdo do material que está dentro do núcleo vai se juntar com o conteúdo do núcleo do espermatozoide. Portanto, nos ovários, eu tenho células que são 2N igual a 46, porque fazem parte do corpo do adulto. Assim como os testículos também têm células 2N igual a 46. Só que os ovários produzem células com N igual a 23 e os testículos produzem células com N igual a 23. Esse processo permite que na hora da fecundação volte a formar o número de cromossomos da espécie. Esse processo que reduz o número de cromossomos dentro da célula chama-se meiose. Então, a meiose na espécie humana serve para a produção de gametas.